sepulcro se abrir e nada vencerá seu grande amor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Jesus. Continua o louvor. Pode continuar um pouquinho o louvor, amém? Aleluia. Para sempre será louvado, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Oh, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu para todo sempre, querido. Para todo sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, Senhor. Essa noite que o Senhor mesmo preparou, Pai. Então nós consagramos essa noite a Ti, Pai. Nós nos entregamos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, Pai. Nossos corpos estão aqui, as nossas mãos estão estendidas em rendição ao Senhor, Pai. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará, por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai bom, sempre bom. O Senhor sempre foi bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, o Pai das luzes. Toda boa dádiva. No Senhor não há trevas. No Senhor não há escuridão. Na verdade, quando o Senhor chega na vida das pessoas, a luz é acesa e as coisas se consertam, Pai. Obrigado, Senhor, por os corações que estão aqui essa noite. E estarão rendidos ao Senhor como terra boa, terra fértil. E se saiu alguém, se chegou aqui alguém na condição de oprimido, ele vai sair na condição de livre. E foi para isso que Cristo nos libertou, para a nossa liberdade. Eu declaro que a palavra dessa noite é verdadeiramente inspirada pelo Teu Espírito, Pai. Tudo que será dito entrará na mente, vai fazer morada no coração de todos que estão aqui, Pai. Novas atitudes. Novas atitudes. Novas atitudes. As pessoas vão sair daqui sendo praticantes da Tua palavra. E assim fazendo novas atitudes. Esquecendo das coisas que para trás ficam. E olhando para o que está diante de nós, nós prosseguimos para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação do Senhor em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Obrigado por liberdade essa noite, Pai. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode sentar, amém? Aleluia. Que louvor maravilhoso, né, queridos? Aleluia. Aleluia. Obrigado, louvor. Pode ficar à vontade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está com expectativa no Senhor essa noite, queridos? Totalmente, 100%. Deus tem grandes coisas para falar ao seu coração essa noite, amém? Aleluia. Na terceira epístola de João, no versículo 2, capítulo único, ele diz: amado, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar e em boa saúde, e que também a tua alma prospere. Aleluia, glória a Deus. Queridos, novamente seja muito bem-vindo ao nosso culto essa noite. Para você que não é nessa casa, para você que talvez não tenha acompanhado todo esse percurso desse mês, nós estamos com um tema maravilhoso, que é chamados para avançar. Amém? Chamados para avançar.
E nós usamos o texto base durante todo esse mês de Filipenses, capítulo 3, no verso 13 e 14, que o apóstolo Paulo escrevendo ao povo em Filipe, ele diz: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para a que estão diante de mim, eu prossigo. Eu prossigo para o alto. Amém? Então esse foi o texto base que nós lemos todos os cultos durante esse mês de fevereiro. E hoje, especificamente, nós estamos aqui, como foi falado, no primeiro culto Rema do Verbo da Vida Itapipoca. E isso é muito importante. Eu não sei em que dimensão você consegue enxergar isso, mas o Rema, para nós, é uma escola, né? O Rema é a palavra, o Rema é a palavra falada, o Rema é a palavra revelada, chegou aos nossos corações através de uma visão, né? Através de uma visão que o fundador dessa visão, o pastor Bud, veio para o Brasil trazendo essa visão de palavra revelada, de palavra falada, de Rema, e fundou a Igreja Verbo da Vida. Em seguida veio o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, que logo em seguida se tornou o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Amém? Sei que alguns aqui já têm um Rema. Dá um sinal aí quem já tem um Rema aqui. Olha aí, quanta gente boa já tem um Rema. Quantos estão matriculados esse ano? Olha aí. Glória a Deus, né? O Rema, queridos, para quem não conhece, é uma escola de 2 anos, né? Durante 2 anos você vai ser abastecido 3 vezes por semana nas aulas, com várias matérias. Amém? E depois desses 2 anos, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Se você não fez o Rema, com certeza a sua vida não será mais a mesma, né? Todos nós aqui não, aqui não, né? Ali atrás já fizemos o Rema, né? Já tem gente com escola de ministros. Quem tem escola de ministros aqui, ó? Nossa representante da escola de ministros, nossa irmã Jaqueline. Amém? Nós estamos indo para a escola de ministros esse ano, que vai estar em Fortaleza. Amém? Mas nós estamos falando especificamente do Rema. E dentre essas matérias, queridos, existem algumas matérias que casam bem com o tema que a gente tratou esse mês, que foi chamados para avançar. E uma dessas matérias que você vai ver lá, que eu creio que se você não fez, você vai fazer o Rema ainda, uma das matérias chama-se Vida de Prosperidade. Amém? Às vezes, o Verbo da Vida e o Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele é mal interpretado com essa matéria, Vida de Prosperidade, porque as pessoas não se deixam experimentar dessa vivência, não se deixam experimentar dessa palavra. E algumas pessoas querem nos batizar como a igreja do povo rico, a igreja dos não sei o quê, a igreja da teologia da prosperidade. Queridos, eu quero te dizer essa noite que essas pessoas não sabem o que estão falando. Essas pessoas nunca foram assistir uma aula do Rema, nunca leram um livro do Kenneth Hagin, nunca assistiram um culto do Verbo da Vida. Então, eu quero ajudar essa noite, se alguém porventura tem alguma desse tipo de visão, eu quero usar a palavra de Deus mesmo essa noite para direcionar o teu coração para o que o Deus quer para a nossa vida. Outra matéria muito interessante que o Rema trata é o caráter de Deus. E lá a gente conhece o que Deus é e o que Ele quer para nós. Amém? E não sei se você lembra, quando tudo começou, a Bíblia relata lá em Gênesis, que quando Deus criou todas as coisas, e Ele criou inclusive o homem e a mulher, Ele entregou todas as coisas desse mundo para que o homem dominasse. A intenção do Senhor é que todas as coisas que estão nessa terra sempre ficassem no domínio do homem. Amém? Se você ler um pouco lá de Gênesis, você vai concordar comigo. Mas nós sabemos também que o homem errou, a mulher errou, e por esse erro, além de entrar a morte nessa história, entrou algumas maldições também, como doença, né, enfermidade e miséria. O homem passou a trabalhar, na verdade, a Bíblia fala que o Senhor disse que a partir dali o homem iria trabalhar. Fica comigo aqui, amém, queridos?
O homem ia trabalhar e com o suor do seu rosto ele iria ganhar o pão. Mas esse não era a vontade inicial. Essa não era a vontade inicial do Senhor. Amém? Então, eu li aqui para você, já no Novo Testamento, a terceira epístola de João, o apóstolo amado, e ele inicia saudando um amado, um querido dele, Gaio, e ele disse, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar, diga prosperar, e em boa saúde, e que também a tua alma prospere. Satanás, ele trabalhou, queridos, ao longo desses anos, na mente das pessoas, e ele também me oprimiu nisso no passado, para que a gente tivesse uma visão errada do que é recurso, uma visão errada do que é dinheiro. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, né? Eu acho que talvez não tenha acontecido só comigo, mas eu já tive raiva de gente rica. Eu olhava para gente rica e eu dizia, que cara soberbo, sabia nem quem era. Eu julgava o cara pelo carro, pela casa, pelo jeito que ele se vestia. Isso é aprisionamento de Satanás, mostrando para nós que o dinheiro é uma coisa ruim. Mas, queridos, que Satanás não criou nada. A Bíblia relata que tudo que quem criou foi Deus. E a Bíblia ainda completa, tudo que ele fez foi bom. Tudo quem criou foi Deus e tudo que ele fez foi bom. Satanás não criou nada. Quando ele oferece os reinos a Jesus em tentação, lá no deserto, ele diz, olha, eu posso te dar tudo isso aqui, porque a mim me foi dado. Então ele não criou nada. Ele também não conquistou nada. Ele pegou um erro e se apossou do erro do homem. Mas graças a Deus que Jesus veio, o Verbo se fez carne, ele tabernaculou entre nós e conquistou tudo de volta para nós. Agora, através da autoridade que há no nome de Jesus, nós podemos tomar posse de todas essas coisas de volta. Não por mim, não porque a gente faz, não pelo nosso esforço, não pela força do nosso braço, mas porque Jesus, ele conquistou e deu. Eu não sei se você já prestou atenção, mas o maior símbolo de amor relatado na Bíblia foi acompanhado de uma doação. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu Filho em favor de nós. Então, o primeiro grande sinal de amor, dessa redenção que nós temos relatado na Bíblia, foi acompanhado de uma doação. Deus, ele não é um pai que quer reter nada. Não pense que o Senhor está tentando guardar o melhor para o final, né? Tem gente que tem essa visão religiosa. Não, Deus está guardando. Não, Deus não está guardando nada. Deus não está guardando nada, porque ele deu o seu Filho. E a Bíblia diz, como ele não nos dará, juntamente com ele, todas as outras coisas. Nós precisamos decidir essa noite, querido, se nós confiamos no que está escrito na Bíblia ou não. Esse é o ponto-chave. Nós não podemos confiar na Bíblia pela metade. Ou você decide ler, meditar e crer no que está escrito ou não. Porque cada vez que nós damos um passo atrás na nossa vida, que você pode estar dificultando ou atrasando 2, 3 passos à frente na sua própria vida. Amém? E eu queria mesmo te alertar sobre o que a Bíblia fala sobre riqueza, sobre o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Amém? O mundo, ele tem uma visão de prosperidade, a Bíblia tem outra, e se eu fosse você essa noite, ficava com o que a Bíblia diz. Eu decidi há um tempo atrás ficar com o que a Bíblia diz. Como eu já falei, eu fui aprisionado também nisso. Eu acreditava naquela velha frase, não, pobre só tem as coisas assim, não é? Aí como era esse assim? É se endividando. É fazendo compras excessivas. Não, pobre só consegue as coisas assim. Pobre, mas graças a Deus que nós não somos pobres, amém? Nós temos um Pai que é dono de tudo, é dono de todas as coisas, e Ele quer nos dar todas essas coisas, mas Ele trabalha com legalidade. Amém? Ele trabalha com legalidade.
E eu quero te despertar para alguma coisa. Nós não estamos aqui essa noite, queridos, para te dar um curso coach de como sair de uma situação A para ir para uma situação B. Não é isso. Isso é muito pouco. Isso sim é muito pobre. Isso sim é muito raso. Mas eu quero te dar um alicerce, que ele vai te conduzir em boa condução pelo resto da vida, se assim você for obediente. Se você for obediente com a palavra de Deus, é certo que ele vai cooperar com você. É certo. Ele chama a gente de seus cooperadores, mas a Bíblia também fala que ele é o nosso cooperador, ele anda com a gente, ele está junto com a gente. Amém? E eu não sei se você sabe, mas você e Deus sempre vai ser maioria. Sempre vai ser maioria. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da situação, não importa quem está do seu lado ou quem não está do seu lado. Com Deus você sempre é maioria. Deus dá testemunho disso através da sua palavra em várias situações. Amém? Então, queridos, eu quero te dizer o que é que o natural ele fala sobre prosperidade. E a definição do natural sobre prosperidade é o seguinte, ele diz é o estado ou a qualidade do que é próspero. Ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, o que é prosperidade para você pode não ser para mim. Querido, prosperidade é uma palavra muito ampla. Prosperidade e riquezas podem ou não andar juntos. Você pode ser próspero e não ter 1 milhão na conta. Prosperidade não tem nada a ver com os bens que você tem. Na verdade, tem a ver com a disponibilidade do que você tem para produzir benefícios para a sua vida. Isso é ser próspero. Prosperidade não tem nada a ver com a sua conta bancária. Claro que todo mundo aqui queria, né? Quem é que não queria ter 1 milhão na conta, né? Nós podemos chegar lá, né? Na verdade. Mas esse não é o principal propósito do Senhor. Porque ele sabe fazer as coisas sem precisar desse 1 milhão. Riqueza e prosperidade, queridos, não são a mesma coisa. Os homens naturais, né, os homens que trabalham essa parte de finanças, eles sempre comentam que a riqueza, uma pessoa pode ser rica e altamente humilde, tranquila, uma pessoa boa. Em contrapartida, tem pobre que é pobre, aquele famoso pobre besta, né? O pobre soberbo. Aquele que não tem nada, como é que a gente dizia antigamente, só quer ser, né? Só quer ser. Então, essa questão da riqueza, ela não está compatível com a prosperidade. Ela pode não estar compatível. É claro que se você tem essa riqueza em bens, em recursos, você pode continuar sendo uma pessoa próspera. Amém? Ou quantos aqui ainda não ouviram falar da quantidade de gente que recebe premiação de sorteios de loteria e voltaram a não ter nada? Sabe, a riqueza, ela não vai te deixar mais próximo. Ou, aliás, perdão, mais próspero. A riqueza, ela vai só potencializar aquilo que você já tem no seu coração. Nós precisamos trabalhar primeiro o que está no nosso coração. Depois a gente avança para o próximo passo. Esse é o desejo do coração do Senhor. Amém? Porque se você tem um problema que você não sabe resolver com R$1.000, se você tiver 10, esse problema só aumentou 10 vezes. Você vai arrumar um problema para 10 vezes mais, pode ter certeza. Porque a riqueza ela não acompanha a sabedoria. Não necessariamente. A riqueza ela não necessariamente vai acompanhar a sabedoria. Agora, se você já é sábio, a sabedoria ela vai acompanhar e vai te ajudar a você a prosperar. Amém, queridos? E perceba que a própria Bíblia, ela trata a palavra prosperidade, você não vai ver muito no Novo Testamento a palavra prosperidade. Ao que se conta, existe a palavra pelo menos 3 vezes no Novo Testamento.
E nessas 3 vezes, ela relata 2 vezes o mesmo significado e uma vez um significado diferente. Amém? E lá em Atos, no capítulo 12 não, capítulo 19, verso 25, o apóstolo Paulo, ele estava causando, vamos dizer, um tumulto, né, na região com Deus operando na vida dele, e as pessoas estavam abandonando os ídolos. E naquele local existia um povo, uns artistas, né, que eles ganhavam muito dinheiro com aquilo, né? Inclusive eles tinham uma deusa preferida, eles tinham uma deusa de estimação e eles ganhavam dinheiro fabricando acessórios, né, fabricando imagens daquela deusa, que era a deusa Diana, né? E olha só o que esse povo fala sobre Paulo, né? Em Atos 19, 25 diz assim: aos quais, havendo se ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Nesse momento, a palavra prosperidade que eles têm usado vem do grego euporia. Eu não sei se a tradução, se a pronúncia é essa, mas eu estou lendo exatamente da maneira que está escrito. E nessa tradução do grego euporia, ela quer dizer mesmo riquezas, bens. Ele está voltado para isso. E então aquele povo, ele não estava olhando para o avanço da vida dele, eles estavam olhando para o amanhã. Se esse povo, de repente, deixar de uma vez por todas os deuses, a idolatria e acompanhar esse Deus que Paulo está pregando, nós vamos à falência. Nós não vamos ter recursos nem para comer. Eles estavam olhando exatamente para a riqueza. Eles estavam olhando para o que hoje a gente conhece: papel, dinheiro, Pix, né, transferência. Eles estavam olhando para isso. Então essa é o primeiro registro na Bíblia da palavra prosperidade, e ela relata exatamente isso. Mas mais na frente, nós vamos ver outro sentido da palavra prosperidade, que esse é o sentido que Deus quer para nossas vidas. Amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 2, o apóstolo Paulo, eu falei no começo que era 2 Coríntios 8, né? Mas na verdade é 1 Coríntios 16, né? Deixa eu procurar aqui para ver se eu não estou fazendo confusão, tá certo? Segundo Coríntios, capítulo 8, no verso 9. Na verdade, é 2 Coríntios mesmo, certo? No capítulo 9. Quando o apóstolo Paulo fala da generosidade do povo de Macedônia. Perdão. Não é isso não. Deixa eu voltar aqui, certo? Vou me achar. 1 Coríntios 16, no verso 2. O apóstolo Paulo está dando orientações de como se fazer as coletas. Amém? E ele diz: ora, quanto à coleta que se faz aos santos, o mesmo ordenei às igrejas da Galácia. Fazei vós também, no primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme, a minha versão diz, conforme Deus o prosperou. Talvez se você estiver lendo na ACF, ele vai dizer conforme a sua prosperidade, para que não sejam coletados quando eu chegar. Nessa versão aqui, nesse texto aqui, e no texto que nós lemos no começo do culto, e na terceira carta de João, no capítulo único, quando o apóstolo João faz aquela saudação a Gaio,
e ele fala de prosperidade, a palavra prosperidade aí está nos mesmos sentidos. E aí é outra palavra grega, tá certo? E a palavra grega é eu dou, certo? E nessa versão, nessa tradução do grego, ela quer dizer viagem rápida e bem-sucedida, garantir um bom resultado. Eu gosto dessa parte que ele fala que é garantir um bom resultado. O que Deus quer fazer conosco é garantir um bom resultado nas nossas vidas, querido. Aleluia. Independente do valor de conta bancária. Nós precisamos tirar isso da nossa mente. Não que não seja bom, isso é bom, mas não está diretamente ligado com um bom resultado. Como eu falei um tempo atrás, eu estava aprisionado nessa situação porque eu achava que realmente pobre só tinha as coisas quando eles estavam atolados em dívidas para poder conseguir alguma coisa, comprar alguma coisa. Mas graças a Deus que Cristo me libertou disso. E talvez algumas pessoas não vão acreditar, mas eu comecei a me interessar por isso através de um tema muito polêmico também, que é dízimos. Quando nós começamos a nos reunir lá, na verdade eu cheguei depois que as reuniões na casa do pastor Cleito já estavam começando, mas o Marconi estava lá, Edilma estava lá desde o princípio, e eles vão testemunhar que o pastor ele não falava sobre dízimo, né? E eu ficava naquela curiosidade, porque eu vinha da igreja dos nossos irmãos católicos, e eu ficava, a gente lá tinha uma maneira de dizimar, e eu queria entender se aquela maneira era correta. E eu ficava naquela, e como o pastor não comentava, e eu fui tirar dúvida com a minha esposa Lara, e ela me deu algumas instruções, pediu para assistir alguns vídeos, e eu fui ver o vídeo, eu lembro do pastor Cláudio Duarte, falando sobre dízimo. Ele falou muita coisa interessante, disse como se deveria fazer, e ele até falou uma frase engraçada, ele dizia que o dízimo, aliás, a oferta é na alegria, mas o dízimo é até chorando, né? Ele brincava desse jeito, o dízimo ia até chorando. Porque o dízimo é fidelidade. O dízimo é fidelidade. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E quando eu fui fazer as contas do meu salário, eu estava devendo o dízimo da minha terceira geração. Meu neto ia ser devendo. Aí meu Deus, eu me arrependo do que eu fiz com o meu dinheiro, eu disse. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz com o meu dinheiro. Mas se o Senhor pegar junto comigo, se o Senhor me der instruções, eu vou fazer da maneira correta, Pai. E dali em diante, eu comecei a praticar, fazer da maneira correta. Sabe, sobrenaturalmente, em menos de 1 ano e meio. Coisas, recursos foram chegando de forma sobrenatural. E eu não estou falando que eu estava deitado, de perna para cima em casa, não, queridos. É claro que foram oportunidades de trabalho, oportunidades para ganhar mais, oportunidade para trabalhar e mais recursos chegar. Não é? E de uma forma que eu nunca esperava, gente lembrando de mim, que eu fazia tempo que eu não encontrava, e essas pessoas me convidando para trabalhar em locais que ganhavam mais. E juntamente com isso, as estratégias de Deus, na época eu ainda não entendia bem, mas as estratégias de Deus foram chegando, e eu fui trabalhando melhor com esse dinheiro. E em menos de 1 ano e meio, eu tinha liquidado as minhas dívidas, e eu olhei para o meu contra-cheque, queridos, de uma maneira que fazia tempo que eu não olhava. Quem é servidor público sabe disso. O contra-cheque cheio de consignados. Né? E eu olhei para aquele contra-cheque limpo, de ponta a ponta. Só Deus podia fazer um negócio desse. Só Deus é capaz de instruir de forma capacidade uma pessoa da maneira como foi, de forma sobrenatural. E deixa eu te dizer, dinheiro não caiu do céu, porque Deus não é estelionatário. Deus, ele respeita, ele sabe que o Banco Central é que é responsável por emitir notas. Ele não vai fazer isso. Ele respeita as regras. Mas ele é capaz de te apresentar situações, ele é capaz de te mostrar situações que você possa evoluir, possa consertar a sua vida, possa administrar bem a sua vida. Deus, ele tem interesse que você administre bem a sua vida, queridos. Porque da sua vida também depende a chegada de outras pessoas para o reino do Senhor. É com seus recursos, é com a sua oferta, é com o seu dízimo que nós podemos estar num local como esse, que nós podemos ir para um local para onde nós estamos indo.
nós podemos ofertar em outra. Essa casa, queridos, já está nascendo, ofertando em outras obras. Eu sou muito grato a Deus. Isso não é soberba, mas eu me glorio no Senhor porque nós conseguimos, mesmo em tão pouco tempo, sermos independentes, no sentido de recurso financeiro. À medida que Deus está nos dando, nós estamos avançando. Nós estamos tendo responsabilidade com o que Deus está confiando na nossa mão, nós estamos avançando. E sabe de uma coisa? Ele vai continuar confiando, queridos. Deus não está alheio às coisas. Deus, ele está olhando para o que nós estamos fazendo. Deus está olhando para o que você está fazendo na sua casa com o seu dinheiro. Amém? E dito isso, meu tempo está avançando, mas eu queria que você testificasse na Bíblia como Deus está de olho em você, como Deus está de olho em mim. Lá em Mateus, no capítulo 25, eu queria mesmo que você acompanhasse. Mateus, capítulo 25, no verso 14. Você está sendo edificado até aqui? Amém. Amém. Mateus, capítulo 25, no verso 14. E a Bíblia fala o seguinte, acompanhe bem essa leitura, tá bom? Jesus estava contando uma parábola e ele diz o seguinte: porque o reino do céu é como o homem que, ao viajar para sua terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo as suas habilidades. Talvez a sua versão diga cada um segundo a sua capacidade. 16. Então, o que recebera 5 talentos, foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez as contas. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, e eis que 5 talentos a mais eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Diga, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. E eis. Fica concentrado, queridos. Deus é bom. Amém? E disse o Senhor: entregaste 2 talentos, e eis que eu ganhei outros 2 talentos. No verso 23, disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Diga, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas-se aonde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo. Diga, mau e negligente servo. Saibas que eu ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Vamos ficar até aqui por enquanto. Perceba que Jesus inicia essa parábola falando dele mesmo. Você entendeu? Ele diz que um senhor foi fazer uma viagem e trouxe os seus servos para ele e confiou a eles os talentos. Então, isso figura a própria pessoa de Jesus, que subiu aos céus, está sentado à destra do Pai. E, em contrapartida, a Bíblia diz que ele subiu aos céus e distribuiu dons aos homens.
Então, cada um de nós aqui tem um dom. Diga, eu tenho um dom. Então, o Senhor distribuiu esses talentos. E eu acho interessante porque ele diz que distribuiu cada um segundo o que era da sua capacidade, de que era da sua habilidade. Não é interessante? Então, me parece que o que tinha 5 talentos, aos olhos do Senhor, tinha muita habilidade. O que tinha 2 tinha um pouco menos, mas também tinha. E o que tinha 1 tinha um pouco menos, mas também tinha. A todos nós, Deus confiou algum tipo de recurso, queridos. Algum tipo de habilidade. Só que é interessante porque Deus nivela, Jesus nessa parábola, ele nivela todos os recursos como pouco. Não é? No final ele diz, sobre o pouco você foi fiel e no muito eu vou te colocar. Só que 5 é mais do que 2, você concorda? Mas o Senhor, ele nivelou os 2 como pouco. Por quê? Eu entendo, eu creio mesmo que como era segundo a capacidade de cada um, o que era pouco para 2 era pouco para 5 também. Porque era correspondente à sua capacidade. Então nós não precisamos ficar olhando o talento do outro, não. A gente tem que olhar para o nosso. Amém? Olhe para o seu talento, foque no seu talento, foque em dobrar o seu talento. E Jesus, ele, quando volta, ele vai prestar contas. Eu não sei se você sabe, mas mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, você vai participar de um tribunal. Saiu um amém bem fraquinho, não foi? Todos nós vamos participar do tribunal. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. E graças a Deus que eu e você vamos ressuscitar para a vida eterna. E quando nós formos participar do tribunal de Cristo, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai olhar o que está nas nossas mãos. O que você fez? Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? Você não vai poder apontar para o seu marido, você não vai poder apontar para a sua esposa, você não vai poder apontar para a quantidade de filhos que você teve, você não vai poder apontar porque os seus pais não tiveram tantos recursos. Isso não vai poder acontecer, queridos, porque a responsabilidade que Deus coloca de talento é individual. Você é que tem que cuidar do seu talento. Eu não estou dizendo que para alguns a vida vai ser um pouco mais difícil, é verdade. Para outros vai ser um pouco mais fácil. Mas tem gente que pega uma vida fácil e transforma numa difícil também, não é verdade? Tem gente que nasce com grandes recursos e de repente está caído nas drogas. E a família é muito bem. E tem gente que começa lá de baixo e se mantém firme e fiel e de repente está nas manchetes de jornais, né? Filho de não sei o que passou em medicina, como se fosse um, né? Amém. O que está envolvido ali, queridos, é a obediência e fidelidade ao talento. Não é a natureza da qual você nasceu, não. A natureza que vale é a natureza nova quando você aceitou Jesus Cristo. Quando você recebe Jesus, é dali para frente que vale, é dali para frente que o Senhor vai cooperar mais forte com você. Dali para trás ele estava só nos teus encalços, né? Com o Espírito Santo tentando te convencer do erro, tentando te convencer do pecado. Mas quando o Senhor começou, você disse sim. Jesus bateu a porta, ele não arrombou. Ele bateu a porta, você abriu. Ele passou a ser o seu cooperador. E é vantagem. Ele está comigo e com você. Não tente atrapalhar o que o Senhor está fazendo com as suas ideias, não. Peça ao Senhor. A Bíblia fala que peça sabedoria. Todo aquele que pedir sabedoria, o Senhor vai dar sabedoria. Nós precisamos falar, queridos. Deus trabalha com fala. A gente crê com o coração, não é? Mas a gente confessa com a boca. Crie, por isso falei. Isso não é só para salvação, não. É para qualquer coisa. Eu creio que o Senhor pode me capacitar e me tirar dessa situação. Em nome de Jesus, eu creio, eu tomo posse disso. Senhor, eu estou atento ao que o Senhor vai dizer para eu fazer e eu vou fazer. É assim que crente trabalha, queridos. Amém. Uma pessoa negligente é uma pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz. Nós não podemos ser desses. Nós não somos negligentes. Nós não podemos ser negligentes. Nós vamos ser cobrados por isso. Sabe, a Bíblia relata, o apóstolo Paulo relata que nós vamos passar por um fogo. As nossas obras vão passar por um fogo.
Deus, ele continua sendo um fogo consumidor. E nossas obras vão passar por esse fogo. E eu quero te perguntar o que é que vai sobrar depois disso. Se é ouro, se é prata, ou se vai se esfarelar feito palha. Porque se essa última coisa acontecer na sua e na minha vida, pode ter certeza que você vai ser salvo. Mas é só isso. E eu digo só isso porque o desejo do Senhor é te premiar, é te galardoar. Deus tem coisas mais. Se Deus diz que tem galardão, querida, é porque tem coisa a mais para mim e para você. Nós precisamos trabalhar em função disso. Nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente trabalhar com isso. Os talentos foram colocados na minha e na sua mão. Vamos trabalhar com esses talentos para que eles dobrem. Vamos trabalhar para que esses talentos cheguem nas obras do Senhor espalhadas pelo mundo, nos missionários espalhados pelo mundo. Quinta-feira agora nós recebemos lá no Verbo Zona Norte Fortaleza um missionário direto do Japão que está lá 15 anos, quem falou? 15 anos? 14 anos. Ele está lá no Japão, o missionário Jussier. E ele deu grandes testemunhos, trouxe vídeo lá pra gente de pessoas que ele orou por ela e hoje a pessoa já está com a obra, já está ganhando vidas aí, o cara que estava totalmente perdido. Sabe, uma pessoa dessa que é enviada para outro lado do mundo. Talvez eu e você não recebamos essa graça, essa unção específica, mas nós recebemos talento, querido. E esse talento, através de recursos, pode chegar na vida dessas pessoas, na verdade deve chegar. Nós precisamos nos associar com alguma coisa. Você precisa se associar com as obras do Senhor para que o Senhor possa se associar com você. Ei, há um tempo atrás, um homem me disse, Marcondes, que Deus está fazendo uma coisa no mundo. E ele disse, eu quero participar dela. Deus está fazendo uma coisa aqui em Itapoca, querido. Se eu fosse você, eu participava dela. Se eu fosse você, eu se associava com ela, querido. Deus está trabalhando. Nós temos visto graça e favor de Deus aqui. Desde o primeiro dia que nós plantamos nossos pés aqui, queridos. No dia 3 de agosto de 2024. Foi o dia que nós plantamos os nossos pés aqui a primeira vez. E em menos de um ano, nós estamos indo para um prédio novo. Com os nossos próprios recursos vindo do Senhor. Nós estamos dobrando os talentos do Senhor. Nós estamos dobrando os talentos do Senhor. E se eu fosse você, eu não esperava isso aqui ficar um prédio enorme. Se eu fosse você, eu participava desde o princípio. Porque o primeiro milagre de Jesus, queridos, foi transformar a água em vinho. Mas aquelas pessoas que experimentaram o vinho não entendem de onde eles vieram. De onde veio esse vinho. Mas quem estava servindo sabe exatamente o que aconteceu naquela festa. Quem estava associado, servindo, ele sabe o que foi feito. As pessoas sentiram o gosto. Vão receber também por isso. Mas quem estava lá desde o princípio, queridos, vai ter a satisfação de dizer, eu estava lá. Mais do que isso, você vai ver os ganhos do Senhor na sua vida. A graça do Senhor superabundando na sua vida. Isso é uma coisa sobrenatural que eu não tenho como explicar para você. É só se você fizer e participar. Eu não tenho como explicar a leveza que é vir todos os sábados, viajar 300 quilômetros, 1.200 quilômetros por mês, sem sentir dor alguma. Eu não tenho como explicar isso para você, queridos. Eu não tenho como explicar de uma ideia maluca vindo na minha cabeça e as pessoas se associando e se abraçando com essa ideia maluca. O que é loucura para o homem é sabedoria para Deus, queridos. A palavra de Deus diz que você anda e as bênçãos dele vão acompanhando a sua vida. Você anda e as bênçãos vão acompanhando. Sabe, as bênçãos nem sempre são recursos financeiros. Mas as bênçãos podem ser as pessoas vindo e acompanhando e lhe empurrando. Aleluia. Se associe com o que o Senhor está fazendo, queridos. Antes que Jesus volte. Porque depois que Jesus voltar, as portas vão estar fechadas dessa associação. Um novo tempo vai chegar. Não vai dar mais tempo de plantar, vai ser tempo de colher. Amém? Amém. Deixa eu te dizer, estou caminhando para o fim. Eu tenho 4 minutos. E eu quero finalizar
mostrando para você quem cuida bem dos recursos que o Senhor entregou nas suas mãos. No mesmo capítulo 25 de Mateus, no verso 28, ele diz: tira-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, o que tem lhe será tirado. Queridos, não fique de olho no talento do outro. Avance com o seu. Talvez se o vizinho, e o vizinho não precisa ser aquele vizinho de parede meia, eu estou falando a pessoa próxima a você, ela está avançando. Preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Talvez você não está avançando porque você está escondendo o seu talento. Você está guardando o seu talento. A Bíblia não tem problema nenhum com guardar recursos. A primeira grande reserva de emergências não foi o homem que colocou num curso de finanças, não, queridos. Foi José no Egito, que Jesus mostrou para ele como é que se juntava recursos para depois avançar com 7 anos de escassez. E aquele homem, através das estratégias que o Senhor deu para ele juntou recursos. E depois, naqueles 7 anos de miséria, ele estava vendendo, fez o Egito prosperar como nunca. Mais do que isso, depois que ele alimentou todo mundo, ele disse: pronto, agora está a hora de vocês pescarem. Eu vou dar alguma coisa para vocês avançarem também. Depois vocês me retornam. O empreendedor, Deus transformou um homem que era preso, estava à beira de morte, numa cova, num governador empreendedor. Deus é capaz de fazer isso comigo e com você, queridos. Então, se você não fizer nada com o que você tem, eu sinto muito, mas Deus vai colocar o seu na mão de alguém para poder essa pessoa avançar, porque o reino do Senhor não pode parar. Amém? E agora eu me lembrei o que é que eu ia ler lá em 2 Coríntios, capítulo, o louvor, se quiser, já vindo aqui para a gente encerrando. 2 minutos eu tenho. Eu lembrei o que é que eu queria ler lá em 2 Coríntios 8, por isso que eu confundi naquela hora. 2 Coríntios 8, no capítulo 8, no verso 9. Eu quero que você acabe com essa história de uma vez por toda, que Jesus era um pobrezinho, nasceu em Belém. Ficou boa a minha versão aqui? Ficou, né? Jesus não era um pobrezinho que nasceu em Belém, não, queridos. Jesus nunca foi pobre. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, o apóstolo Paulo diz: porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, diga rico, por causa de vós, ou por causa de mim e de você, ele tornou-se pobre, para que pela sua pobreza vocês enriquecessem. O desejo do Senhor é que nós avancemos e nós prosperemos, porque o filho dele se fez sem reputação nenhuma, ele não se esvaziou, como alguns dizem aí, está escrito lá em Filipenses. Não, ele não se esvaziou, ele sempre continuou sendo Deus. Ele apenas se fez sem nenhuma reputação, para que, parecendo pobre, ele morresse naquela cruz, para que eu hoje e você enriquecêssemos. Não vamos jogar isso na lama, não vamos jogar isso no lixo, vamos cuidar do que Deus fez para nossas vidas. O chamado meu e do seu, queridos, só vai brilhar, só vai aparecer, só vai frutificar à medida que você colar em algum canto. Você não pode ser um crente que vem no culto às vezes. Não, eu vou ali cumprir a tabela, esse mês eu vou. Não. Isso é ânimo dobre. Isso é cochear entre 2 caminhos. A Bíblia fala que não pense essas pessoas que vão receber alguma coisa do Pai. E eu não estou falando isso para colocar condenação em seja quem for, não, querido. Estou colocando isso como um alerta na sua vida, para ver você despertarmos. Todos os dias eu me lembro dessas coisas. O apóstolo Paulo pregando, ele diz: eu prego de maneira tal que eu não seja pego no erro. É assim que eu faço. É assim que eu me avalio. Eu não posso ser pego no erro. Isso não é para condenação. Isso é para que a obra do Senhor avance através da minha vida. Amém? Você foi edificado essa noite, queridos? Eu não estou com raiva, não, é porque eu fico empolgado, amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu queria saber se alguém, porventura, essa noite, está aqui e nunca fez
Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero orar por você. Eu quero te colocar no reino do Senhor através dessa oração. Alguém aqui? Não perca essa chance, queridos. Não perca essa oportunidade. A Bíblia fala que a gente precisa confessar com a nossa boca. Não é só crer com o coração. Todo mundo salvo? Amém. Eu queria saber se alguém aqui está passando por alguma enfermidade. Precisa de oração. Sei que a Lídia já falou.